Hoje eu quero conversar com vocês sobre racismo e Lovecraft. Então eu quero começar com dois segredos para vocês. O primeiro, muita gente que critica o Lovecraft como racista não sabe o motivo, não sabe a parte factual. A gente só criou essa coisa no nosso imaginário de que ele é racista e aí todo mundo chama de racista. Segundo segredo, esse pessoal que paga o maior pau pro Lovecraft, que ama, que defende, que geralmente são homens brancos, eles também não leram Lovecraft. Então é importante que a gente tenha um pouco de atenção aí com essas coisas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que em 2011 a primeira autora preta ganhou o World Fantasy Awards. Para quem não sabe, o troféu do World Fantasy Awards é uma cabeça do Lovecraft. Então imagina que estranho para ela uma mulher preta receber esse prêmio, né? O que acabou rendendo uma discussão muito interessante nas redes sociais dela, e a Nnedi Okorafor, é o nome dela, acabou apontando muitas coisas interessantes que os seguidores dela não sabiam, escritores, amigos, colegas, pessoas da indústria não sabiam. Por quê? Novamente, a gente fica com essa coisa do horror cósmico, a gente fica nessa luta de dizer se é racista e outros defendem, e a gente não lê, a gente não pesquisa. E aí ela trouxe uma das coisas mais profundas da comprovação do racismo do Lovecraft, porque além de ser um poeta medíocre, ele era um poeta racista. Então a gente tem, por exemplo, On the Creation of Negroes, a criação dos pretos. E aí no final ele não usa Negroes, ele usa a N-word, que eu não vou usar aqui nesse vídeo. Então lá, por exemplo, tem um trecho que ele explica que depois que tudo foi criado, o homem branco, blá blá blá, aí os deuses criaram o preto e nele colocaram todas as coisas vis que existem. Então já começa por aí, né? Além disso, a gente vai ter na literatura, na ficção normal do Lovecraft, uma tonelada de críticas, né? Red Hook, por exemplo, é a bilha, o chorume do racismo, mas até nas outras que o pessoal não percebe tanto, também tem alfinetadas racistas dele, né? No famoso Mitos de Cthulhu, né? No chamado de Cthulhu, tem o pessoal lá que está venerando esses deuses antigos, e ele chama isso de Negro Fetishism, né? De fetiche negro. Né, venerar essas entidades. Tem outra coisa também que no Reanimator ele fala que o homem preto é gorilla-like, né, lembra um gorila. Então a gente tem várias coisas aí. E aí vem aquela famosa ginástica mental que os defensores do Lovecraft dizem: ah, mas ele é um homem do seu tempo. Alguns até chamam de racismo acidental. Primeiro, racismo acidental é racismo, certo? Porque essa frase é inclusive do Ta-Nehisi Coates, é um escritor preto brilhante, mas só para deixar claro, racismo acidental é racismo. E ele não só era racista, como ele também era antissemita, xenófobo. Então, por exemplo, ele fez uma visita a Chinatown em 1912, vocês encontram isso nas cartas de Lovecraft, podem procurar na internet, onde ele fala que aquele povo vive como suínos, que aquele lugar é um negócio, é um lixão, e que ele ficaria muito feliz se tivesse uma explosão ali de cyanide, né, que é um veneno, para matar todo mundo ali. Então, esse é o nível da coisa, né? Algumas pessoas, defensores do Lovecraft, ainda dizem: poxa, mas ele casou com uma judia. Pois é, mas nas cartas dela, ela deixa claro que ela se separou justamente pelo grande antissemitismo dele. E também porque quando ele recebeu a cópia dele do Mein Kampf, né, o livro do Hitler, ele devorou aquilo lá e fez anotações, estudou aquilo lá, e ela ficou assustada. Ainda continuando no tema do Hitler, existem cartas do Lovecraft falando: olha, esse cara aí, eu não sei quais são os métodos dele, mas eu acho essas visões conservadoras e de limpeza dele excelentes. Ele até finaliza a carta dizendo: oh, he's a clown, but oh boy, I love him. Né? Tipo, ele é um palhaço, mas eu amo esse cara. Então, é importante entender que não existe essa suposição dele ser racista ou dele estar sendo racista por ele ser um homem de seu tempo. Não, ele era totalmente racista, preconceituoso, e a gente vê isso na própria escrita do Lovecraft, onde a gente tem esse mal vindo de outro lugar, pronto para nos destruir. Né? Ele está criticando a imigração, ele está criticando as pessoas diferentes que estão chegando nos Estados Unidos nos 1900. E
Ainda tem um último argumento que é o mais detestável de todos, né? Poxa, mas a escrita dele é racista? Tem racismo no texto? Poxa, o cara pode ser racista, mas o texto não. Não é assim que funciona, infelizmente. Isso é um debate filosófico, cada um acredita no que quiser, muito complexo, mas eu sou um desses que eu não passo pano para racista e eu não consigo ter essa idealização do Lovecraft. Inclusive, eu uso horror cósmico nas minhas histórias enquanto escritor de horror para maltratar homem branco. Eu tento fazer essa pequena justiça, né? Eu inclusive brinco dizendo que homem branco vai morrer miseravelmente no que depender de mim. É a minha pequena, minúscula contribuição. E o horror cósmico do Lovecraft, ele pode ser reinterpretado, ele pode ser ressignificado dessa maneira. O problema é você ter essa idealização e você não entender que existe toda uma problemática ali na escrita dele. Né? E se você for parar para pensar em Homens de Seu Tempo, tem escritores anteriores a Lovecraft, como William Hope Hodgson, que não tinha esse vínculo com o racismo. O cara escrevia poemas usando o eu lírico feminino, né? São coisas impensáveis para Lovecraft e para Robert E. Howard, com as afirmações racistas na troca de cartas entre eles também. Então, fala aí pra mim nos comentários. Você sabia disso do Lovecraft? Você sabia os motivos exatos por ele ser tratado como racista? Eu consegui mudar a sua opinião sobre o autor? Você vai repensar alguma coisa? Ou você é desses que separa autor e obra?